Viajar é muito bom, né? A gente define o destino, arruma as malas e espera o grande dia chegar para aproveitar o máximo desse tempo, né? Mas tem alguns detalhes que a gente precisa estar atentos. Um deles é a saúde, né? E isso é muito importante para que você possa ir e voltar com segurança, né? E aí existe uma área da medicina chamada medicina de viagem, porque ela nos traz quais são os cuidados que a gente deve ter. E é sobre esse assunto que eu vou conversar agora. Ele que é infectologista, trabalha também nessa área da medicina de viagem, Célio Vital. Muito obrigada, Célio, por ter vindo, viu? Obrigado pelo convite. É tão diferente isso, né? O que a medicina de viagem tem como foco? Então, medicina de viagem, o propósito básico dela é proteger a saúde do viajante. O viajante, ele tem riscos que são típicos da viagem que ele vai realizar, que leva em consideração tanto o propósito da viagem, quanto a saúde, a condição de viagem do próprio viajante, ele tem a saúde dele, né? E o destino. Existem problemas de saúde ou riscos de saúde que são próprios do destino o qual ele vai visitar. E quais são os riscos? Você falou, né? Às vezes a gente não presta atenção nisso, né, Célio? Quais são os riscos? Então, o evento mais comum de ocorrência para o viajante são doenças infecto-contagiosas, né? Certo. A primeiro, mais comum é a diarreia, que tem até nome, chama diarreia dos viajantes. Acho que todos tiveram oportunidade de ver esse ano, no verão, no litoral paulista. Sim. Teve um grande surto de diarreia. Essa é a clássica diarreia dos viajantes. O agente causal desse tipo de diarreia mais comum é vírus, e é o norovírus que é mais comum. Inclusive, esse vírus ele é muito comum em cruzeiros. Tá, muitos surtos em cruzeiros de navio. O segundo evento é o evento respiratório, são doenças respiratórias, aí encabeça a lista o vírus da influenza, o vírus da gripe. Agora, o evento que é mais grave, mais crítico, mais sensível, é trauma, acidentes, é aquilo que mais ameaça a vida do viajante. E aí, nesse processo, existe o seguro viagem. A gente sabe do seguro viagem para viagens internacionais que podem, num momento como esse, que a pessoa, de repente, precisa de um hospital, de um atendimento, né? Ele garante esse atendimento quando acontece esse tipo de situação, doutor? Sim, você precisa verificar sempre o seu seguro em detalhes, né? Quando você vai contratar um seguro de assistência médica de viagem, você tem que ver toda a cobertura que você tem de assistência lá. É muito importante você ler antes esse seguro. Inclusive, é muito importante que você entenda o operacional desse seguro antes de viajar. Tá? Você liga, existe um telefone em que você pode ser informado, para que você entenda, no caso que você tem um evento durante a sua viagem, que você precisa acionar esse seguro, você não pode descobrir como acionar ele durante o evento. Sim. Porque às vezes você está até incapacitado de acionar esse tipo de serviço, seguro, né? É pouco provável, poucas pessoas viajam sozinhas, então todas as pessoas que fazem parte da viagem têm que ter domínio de como você vai operar esse tipo de assistência, né? É um hábito que eu faço. Eu normalmente, quando eu vou a um hotel internacional, eu também protocolo esse voucher de seguro na recepção do hotel e explico para eles, se tiver uma eventualidade que seja necessário acionar o meu seguro de assistência médica, esse também eles acionam. Porque às vezes você também não tem capacidade de você mesmo acionar. Existe, na hora do evento, existe uma barreira de língua, às vezes você não consegue se comunicar tão bem. Então, isso é fundamental que você entenda. A maioria dos seguros tem cobertura muito ampla, mas é muito importante que você leia para você entender qual é o seguro, quanto ele cobre, o que ele cobre, para que você tenha, assim, esteja assegurado de qualquer eventualidade que você tenha no seu destino. Doutor Sérgio, você falou dos riscos, né? Muito bem enumerados. E agora aquelas pessoas que têm doenças crônicas, né? E vão fazer uma viagem, seja para, né, no país, pelo Brasil, mas também fora. Sei lá, hipertensão, outro tipo de problema, isso também precisa ser verificado? Com certeza. A oportunidade da consulta de medicina de viagem é a oportunidade do check-up, inclusive, que você faz, né? Se você tenha já uma condição de saúde prévia, você já tem que estar, no mínimo, compensado dessa doença. E você tem que ter exames recentes. A gente sempre orienta que você tenha feito exames recentes antes de viajar e deixe esses exames, inclusive, arquivados de uma maneira que seja de fácil acesso. Numa situação que você tem uma assistência médica no exterior, esses exames podem ser de grande valia para o médico que vai assistir você no exterior. Você tem que ter um relatório médico, do médico que o assiste rotineiramente, para que explique, que seja bem claro qual é o problema de saúde que você tem,
Esse relatório, então, inclusive, é importante, porque tem alguns medicamentos que você usa de uso contínuo, né? Você tem que constar, inclusive, os medicamentos que você faz de uso contínuo, porque alguns medicamentos, se não houver uma prescrição médica, eles não embarcam. Você embarca, mas eles são retidos. Eles são retidos. Aí você não tem como você viajar sem os seus medicamentos de uso contínuo, né? Isso vale também para dentro do país? Assim, eu recomendo que a gente faça viagens já previamente feito um check-up mínimo. Tá. Né? Existem algumas condições de saúde que contraindicam você viajar. Um exemplo, uma pessoa que tem uma doença cardíaca fez um infarto recente. A própria ANAC orienta que você tem que viajar depois de um laudo médico ou um tempo mínimo aí de 4 a 6 semanas. Uma pessoa que tem uma arritmia que não está compensada, você não viaja. Uma pessoa que teve alguma cirurgia, dependendo da cirurgia que você fez, você não pode viajar nas próximas semanas. Uma gestante, dependendo da gestante, se ela estiver tendo alguma intercorrência ao longo do período pré-natal dela, isso pode ser reconsiderado. Uma gestante, a partir de 36 semanas você só viaja. Se tiver aí um atestado? Uma autorização do seu autorização. obstetra, né? Então, existem algumas condições de saúde que pode ser que contraindique você viajar. E a questão de vacinas também, eu preciso estar atenta a isso, porque tem algumas regiões, né, que vacina, exigem isso. Primeiro, todos nós temos que estar atualizados o cartão de vacina que faz parte do Programa Nacional de Imunizações. As vacinas compreendem as nossas idades, né? Para cada faixa etária você tem vacina. Se você tem uma condição médica prévia, pode ser que seja necessária uma vacina especial para você. Tem pessoas que têm alguns problemas de saúde que reza vacinas especiais para elas. E existem os destinos, os quais esses destinos têm vacinas que são incomuns, são vacinas que não são encontradas com certa facilidade, por isso que a consulta tem que ser com uma certa antecedência. Você tem que prescrever essa vacina, talvez você vai encontrar essa vacina só em um centro em São Paulo, por exemplo, né? Então, tem vacinas que são clássicas só de um destino específico ao qual você vai visitar. São detalhes que a gente precisa estar atento, porque muita gente trabalha viajando para lá e para cá, né? E é uma segurança. E claro, a gente está num período ainda de férias, tem muita gente que vai passar aí a próxima semana fora, e é importante estar atento a essa entrevista que você acompanha lá no nosso Instagram, @TV Paranaíba, e também no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Paranaíba. Eu estou conversando hoje com o médico infectologista da área de medicina de viagem, o Dr. Célio Vital. Eu vou para o intervalo e já estou de volta com você. Hoje a gente está falando sobre os cuidados que nós devemos ter antes de arrumar as malas, né? E eu volto a conversar com o médico infectologista que trabalha nesta área da medicina de viagem, o infectologista Dr. Célio Vital. Célio, posso trazer a pergunta da Luciana Tanus para você? Claro. Ela diz o seguinte: viajo sozinha mesmo, para curtir a solitude, né? E ela quer saber quais atitudes ela deve tomar em relação à saúde, tirando o seguro-saúde. É possível? Sim. A mulher viajante é um capítulo à parte na medicina de viagem, né? É um grupo emergente, as mulheres ou viajam em grupos, ou ela viaja só, como ela está mencionando, ou a business, né? A mulher de negócios, a mulher empresária, a mulher é um grupo emergente, então ela tem procurado cada vez mais as viagens internacionais por essas razões, né? A mulher viajante, ela tem um quesito de segurança muito sensível. A mulher que está viajando, principalmente que está viajando sozinha, ela tem que ter mais algumas cautelas, existem umas recomendações diferentes para ela, né? Principalmente do ponto de vista de segurança. A gente orienta muito a mulher viajante a procurar alguns serviços específicos. Tem hotéis que só hospedam mulheres, onde só aquele andar você só hospeda mulher, não tem homens hospedados naquele local. Existem algumas linhas de transporte de mulheres que só transportam mulher. Não é um Uber qualquer, por exemplo, entendeu? Ele é uma linha chamada Black Lane, se eu não me engano, que só transporta mulher também. Fora a segurança, alguma outra peculiaridade para ela de saúde, a princípio não tem, não. Mas existe uma vacina, assim, a princípio não. Mas segurança é um item muito importante para a mulher. Muito importante. E a saúde, sempre aqueles cuidados que vocês nos recomendam, a gente orienta como se for viagem muito longa, às vezes destinos muito estendidos, ela tem que ter a rotina ginecológica em dia, né? Isso é uma coisa que a gente pede também. Aí, falando de viagem, né? Nós vivemos aí há pouco tempo uma pandemia. De lá para cá, mudou o perfil do viajante? Ele está mais preocupado em relação à saúde? Essa prevenção para poder viajar com segurança e só colecionar boas memórias? Sim, como os centros de medicina de viagem são mais tradicionais
no hemisfério norte, Europa, Estados Unidos, Austrália, Sudeste Asiático, né? O viajante dessas localidades estão procurando mais os serviços de viagem. E existem algumas publicações que mostraram que eles estão mudando um pouco os destinos os quais eles estão visitando, né? Até então eles visitavam mais, por exemplo, tem um centro de medicina de viagem em Portugal, na cidade do Porto. Ele fez um levantamento que o turista português até então tinha uma predileção para viajar para a Ásia. Mas como o epicentro da pandemia foi a Ásia, foi no caso a China, né? No caso da pandemia de Covid-19, ele está direcionando as suas viagens agora mais para a África subsaariana e a nossa América Latina, que é a América do Sul, principalmente o Brasil, eles têm vindo mais a cá. Então há uma mudança de perfil, por preferência, né, de localidade, eles estão mudando um pouco mais, e também pela procura desses serviços, eles entenderam que o serviço agrega valor para eles fazem viagem mais segura no caso. Sérgio, você pode trazer um exemplo prático, né, de Sim. como é a medicina de viagem? A gente tem algum caso para poder contar para os nossos amigos? Sim, tem uma publicação recente, se você colocar na imprensa, você colocar lá, viajante britânica a Marrocos, e coloca, essa foi um desfecho ruim no caso, né? Essa paciente tem 59, no caso é viajante, né? Ela tem 59 anos de idade, ela fez uma viagem a Marrocos, se eu não me engano, em meados de fevereiro, e ela voltou ao país de origem, ela é britânica, na Inglaterra, e ela em torno de 2 meses, quase 3 meses depois, ela adoeceu numa síndrome febril, ficou grave, procurou atendimento, documentou-se uma encefalite aguda, e ela morreu de encefalite, era uma raiva, ela morreu de raiva humana. Meu Deus. Essa viajante, em Marrocos, ela acidentou-se com um cão de rua, um cão pequeno de rua, arranhou ela, né? E é uma maneira de transmissão da raiva. E é uma vacina, é uma doença perfeitamente evitável. É uma situação que você pode ter sido exposto. O cão é o principal vetor de transmissão da raiva ao ser humano, cão e gato, né? Uma assistência médica, se tivesse sido procurada a vacina e soro para a raiva, teria salvado a vida dela. Então, como ela não tinha esse tipo de orientação, que acidentes com os animais, assistência médica é obrigatória, tá? E você tem a vacina disponível, o soro disponível, isso poderia ter feito uma diferença grande no desfecho dela, que foi, no caso, ruim, né? A gente falou de vacinas, vacina da gripe, vacina do tétano, contra o tétano, o que mais que a gente poderia citar, Célio? Para viagens, bom, por exemplo, a cobertura vacinal do Brasil é muito boa. Muito boa, é uma das melhores do mundo, né? Sim, a aceitação da vacina no Brasil é muito boa, nós temos uma cobertura muito boa, felizmente. Mas nem outros lugares até que nem tanto. Hoje, nos Estados Unidos, a gente tem um surto de sarampo. Nós temos mais de 1.383 casos de sarampo documentados da estatística de ontem, de 30 de julho, né? Então, se você for visitar os Estados Unidos e não tiver a cobertura vacinal para sarampo, que é uma vacina corriqueira que a gente faz aqui no Brasil, a tríplice viral, né? Que dá uma proteção de até quase 97% de eficácia. Uma vacina extremamente eficaz. Se você for aos Estados Unidos e não tiver essa cobertura em dia, você pode ser exposto e contrair a doença. E é uma doença grave. Com certeza. E um destino que você não imaginaria que você contrairia uma doença no continente norte-americano, né? Que está circulando lá. Lá tem alguns problemas lá de aceitação de vacina. A cobertura vacinal nos Estados Unidos houve uma queda nos últimos anos. Até os anos 2000, os Estados Unidos é considerado área livre de sarampo e agora voltou a ter casos novamente, justamente por essa baixa cobertura que vem ocorrendo nesses últimos anos. Então, lugares que até então que você não esperaria que ter uma doença que até então controlada, né? Hoje é uma doença reemergente. O continente americano hoje é um local onde tem surto de sarampo, você tem que ter a sua vacina, que é uma vacina rotineira aí na rede pública, em dia, né? E aí, para a gente fechar, a medicina de viagem é uma área que tem crescido em alguns centros aqui no país. Sim. A gente já tem, inclusive, especializado nisso, né? Na saúde do viajante, não é, Sérgio? Existem centros no HC da USP, no Hospital de Clínica da UF, tem um ambulatório, um serviço de medicina dos viajantes. No Instituto de Infectologia Emílio Ribas, eu tenho um vínculo com o Emílio Ribas. Às vezes eu vou lá, eu faço um benchmark com eles, às vezes, né? Esse também tem um centro de atenção à medicina dos viajantes. A Paulista também tem. Recentemente, Ribeirão Preto tem um serviço pequeno de medicina de viagem também, no HC de Ribeirão Preto também. Tem no Rio de Janeiro, na Fiocruz. Então, tem alguns centros que estão sendo paulatinamente desenvolvidos, dada a importância da área. Essa área, né?
E eu preciso te agradecer por trazer para nós aqui hoje, nessa quinta-feira, no Você, essa área da medicina tão importante e acendendo aí essa preocupação que nós temos que ter quando vamos arrumar nossas malas para viajar. Sério, muito obrigada. Eu que agradeço. Volte mais vezes. Ah, com certeza. Vou apresentar mais uma vez o nosso convidado, médico infectologista, também na área, né, da medicina de viagem, Dr. Célio Vital. Mande meu abraço a Cláudia, tá bom? Sim, Fique muito obrigado. à vontade aí. Muito obrigada, Muito viu? obrigado.